Bom dia, cidade da Montanhesa. Tem o comando de Brenda Santonioni. São 10 horas e 37 minutos, meus amores. Vocês lembram que eu falei, guria mesmo, né? Um pouquinho antes, guria mesmo. Um pouquinho antes, anunciando a presença aqui do advogado, doutor Alex Andel, que também é locutor da nossa querida QFM, para falar da jornada 5x2 e esclarecer muitas dúvidas, porque ainda é um projeto de lei com muitas dúvidas. E ele já está aqui. Bem-vindo, doutor Alex. Bem-vindo, eu agradeço a você, Brenda, pelo bem-vindo, mas é sempre um prazer a gente estar aqui na Montanhesa, essa casa que é a nossa casa, né? Muitos anos já trabalhei aqui, estou retornando agora, de vez em quando aos sábados aí, fazendo um programa na QFM, e a gente aqui trabalhando todo mundo junto, é um prazer voltar com você, né? Fomos colegas de outras emissoras, aqui de novo, você retornando. É isso aí. Primeiro, agradecer o espaço e dizer que é um tema muito polêmico e muito complicado de se falar assim em pouco tempo. E quero lembrar também aos ouvintes que eu tenho uma questão aqui ética, que algumas dúvidas às vezes a gente não pode tirar de uma forma tão direta. Sim. Porque nós temos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que permite a gente dar algumas entrevistas, mas são entrevistas temáticas, como o caso aqui hoje, a jornada 6x1, por 5x2, 4x3. Sim. Gente, quem for mandar mensagem em áudio, por favor, coloca o número 5 embaixo, só para me identificar aqui. As escritas nós vamos passando para ele, se for permitido, ele vai explicando. Ô, doutor Alex, mas então não é simplesmente falar eu desejo que minha empresa tenha a escala 5x2. Essa frase por si só não explica toda a legislação, né? Não explica a legislação trabalhista. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, eu até tentei ver se eu encontrava uma revista do qual eu fiz uma entrevista, chamava da Revista Vitrine, em 2016, quando a famigerada nova legislação trabalhista, a nova CLT, a 13467 de 2017 foi aprovada, a reforma não popular, né? Então, pelo governo do governador, do presidente então, Michel Temer, que fez essa reforma não só da legislação trabalhista, mas também da previdenciária. E aí modificou diversos direitos dos trabalhadores e nessa modificação houve um prejuízo imenso para todos os trabalhadores no Brasil. O que as pessoas precisam entender, primeiro, sobre quem nós estamos falando. Nós estamos falando de empregados que estão subordinados à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei 13.467 de 2017. São os trabalhadores de carteira assinada. São os trabalhadores de carteira assinada ou que não têm carteira assinada, mas que deveriam ter a carteira assinada. Nota 10. Tá? Que tem aquela questão ali que são o artigo 2º e 3º da CLT, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. São 4 requisitos que faz desses trabalhadores seletistas, tá? Então nós estamos falando de empregados. Nós não estamos falando do trabalhador autônomo, nós não estamos do MEI, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de pessoa, tem que ser pessoa física, tem que exercer a atividade com pessoalidade, com onerosidade, ele tem que receber para isso. Não eventualidade, é diferente da questão da habitualidade. A não eventualidade, você sai hoje, você sabe que você tem que voltar amanhã, ou segunda-feira que vem, ou terça-feira que vem, e ele tem que ter subordinação jurídica. O que é isso? A atividade tem que ser realizada com poder diretivo do empregador. Faz aquilo, faz daquela forma, faz aquilo. Sim. Não é aquele cara que eu contrato como autônomo e falo, ele sabe fazer o serviço, pode fazer o serviço lá, na hora que você terminar, o horário que você terminar, eu te entrego. Tá. Aquilo ali é diferente, tá? Um pedreiro, por exemplo, né? É um pedreiro autônomo. Né? Contratado como autônomo. Porque pedreiro pode ser contratado como empregado pela CLT e ele pode ser contratado como autônomo. Eu deixo ele para fazer aquele trabalho de acordo com a expertise dele, eu não vou interferir. Tá. Esse é um contrato autônomo. É diferente de um contrato de empregado que eu falo, eu quero que você coloque aquela coluna ali, eu quero que você faz assim e tal. É o meu caso aqui na rádio. Você tem que sentar, apresentar o programa.
Isso, você tem as regras da rádio para você seguir. Tá. Então aqui, nesse caso, dependendo, né, se você preencher todos os requisitos que a gente fala, e eu brinco muito hoje que você tem que ter os 4 requisitos normais e não pode ser proibido pelo STF, né? Porque o STF também, se proibir, hoje qualquer lógica que for, ele recorta isso. Bem, mas, pois bem, então assim, você que é empregado, qual que era o regime atual, né? Anterior não, porque isso ainda está valendo. É a jornada 6x1, tá? A jornada 6x1, perdão, desculpa, eu falando errado aqui, de tanto ouvir errado, tô falando errado. A escala 6x1. Escala. Tá? Escala. Uma coisa é escala, uma coisa é jornada, outra coisa é carga. Uai, tá? Jornada é o número de horas que você trabalha por dia. Isso é jornada. Escala carga é o número de horas que você trabalha por semana. A carga horária. Quando falar carga horária no direito do trabalho, eu estou falando da quantidade de horas que você trabalha por semana. E quando eu falo em escala, é como que eu distribuo essas horas na semana. Eu tá? posso uma semana trabalhar 10 horas, a outra trabalhar 2. Exato. Eu peguei até alguns exemplos aqui. Que bom, porque, gente. Hoje está sendo muito didático para a gente tirar muita dúvida. Escala, vamos lá. Carga eu já falei, horas por semana. Tá. O que a Constituição fala, artigo 7º da Constituição Federal, se não me engano, inciso 13. Ela fala em 44 horas semanais, 8 horas de jornada. Quando eu falo jornada é diária. Isso, e 4 horas no sábado. Então eu tenho 8 vezes 5, né? Que é 40 horas e 4 horas no sábado, preferencialmente, viu, gente? Porque o artigo 68 e 67 da CLT, eu não guardo muito artigo, mas eu estou passando aqui, ele diz o seguinte, que preferencialmente no domingo, que seria o descanso semanal remunerado, DSR, mas que ele pode ser durante a semana, desde que respeitado pelo menos aos domingos a cada 7 semanas. Isso na Constituição. Gente. Mas a maioria das convenções coletivas de trabalho já adotaram, por exemplo, o artigo 386, que veio depois com a reforma trabalhista, ele colocou o direito da mulher que trabalha no comércio, de atendimento, né, ao público, no comércio e tal, ela ter pelo menos um domingo a cada 15 dias de folga. Tá? Então, o grande detalhe, o grande problema dessa questão da escala, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: nós temos vários trabalhadores que eles têm um descanso semanal remunerado a cada 6 dias trabalhados, mas esse descanso é assim, hoje é na segunda, amanhã, semana que vem é na terça, na outra semana na quarta, homens, tá? E no domingo eu tenho direito a esse descanso, então, a partir da terceira semana. Essa é a regra para homens aí que trabalham no comércio. Vai fazendo esse rodízio. Vai fazendo esse rodízio. Mas um domingo é obrigatório. Um domingo é obrigatório a cada 3 semanas. Para a mulher já é a cada 15 dias, tá? O que ocorre? O que a gente começa a notar é o seguinte: se eu vou adotar a escala 5x2, eu não estou contra, não. Tá? Eu estou trazendo aqui para vocês alguns detalhes importantes que precisam ser levantados. Se eu adoto a escala 5x2, como que vai ser a jornada dele no dia que ele tem essa folga? Por exemplo, se ele folgasse na segunda, ele vai folgar na segunda e na terça. Entendeu? Se ele folgaria semana que vem na terça, vai ser terça e quarta. Então ele vai ficar 2 dias durante a semana sem trabalhar. O que é ótimo, né? O que é excelente. Se a gente estivesse falando de um país onde as pessoas, na sua folga, descansam, têm acesso a um lazer, a um clube, áreas ótimas para poder descansar, é excelente. Mas nós estamos falando do Brasil, onde a maioria das pessoas no seu descanso, o que é que eles fazem? Trabalham em outro lugar. Um bico. Exatamente. E aí eu queria que vocês entendessem o seguinte: você não descansar no descanso semanal remunerado dá direito do seu trabalhador a te mandar embora por justa causa. Ao meu patrão? Isso. Você é obrigado a descansar durante o descanso semanal remunerado, porque a finalidade dele é essa. Que isso? Você recebe o descanso semanal remunerado. Você recebe. Não tem diminuição do salário.
E alguém está pagando isso. Então, eu estou trazendo para vocês aqui algumas questões que são questões muito mais amplas do que... Eu não estou falando que nenhum empregador vai mandar o seu funcionário, o seu empregado embora, porque ele não descansou, porque Sim. ele está fazendo bico. Isso não vai ocorrer. Sim. Já está difícil arrumar um empregado. Verdade. Né? Imagina acontecendo uma coisa dessa. Mas eu queria que o pessoal entendesse a Não sabia importância disso. do descanso semanal remunerado. Sim. A pessoa tem que entender que se você vai ter um descanso, é para você recompor o seu corpo, justamente para você continuar a sua atividade laboral. Outra questão muito importante que eu até trouxe para você uma matéria aí, se não me engano, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, falando que o impacto dessa decisão na indústria é uma coisa absurda. E quando a gente fala impacto na indústria, porque, gente, vamos ser sinceros, empregado hoje você tem na indústria e no comércio. Uhum. O resto, a maioria do pessoal é MEI, trabalha sem carteira assinada, mas deveria estar de carteira assinada, e trabalha... isso. O que a pessoa tem que entender? O impacto vai estar no produto. E se esse impacto vier no produto, você que é um trabalhador, que consome todos os dias, pode pagar essa conta sozinho. Então, sem a discussão, o que mais nos entristece, beleza, vai diminuir a carga horária semanal, agora, né, a pretensão é fazer isso gradual. Então, a PEC, ela vai diminuir de 44 horas para 40 horas, agora de início, e depois, se não me engano, parece que é um ano, uma hora por ano, até chegar a 36 horas. Mas assim, quando a gente está falando de Brasil, o Brasil não é um país tecnológico. O que a gente mais ouve? Meu filho, a sua dignidade está no trabalho. Né? A própria Constituição brasileira, ela é a democracia, né? Um princípio constitucional, que a democracia brasileira é fundada na livre iniciativa e na força do trabalho, e no trabalho, né? Então, o Brasil, eminentemente, é um país de trabalhadores, de força braçal. É aí que é o detalhe. Os países que adotaram essas escalas são países tecnológicos. São países que investiram em tecnologia, que lá, por exemplo, dificilmente você vai ver um trabalhador varrendo rua. Isso é feito por máquinas, por uma estrutura tecnológica violentíssima, com investimento gradual em educação cada vez maior. E esse tema ninguém traz. Ano eleitoral se traz de tudo. Eu não sei o que é pior para o Brasil, para os outros não falar aqui que eu estou defendendo política. Sim. Eu não sei o que é pior, se é a direita que queria acabar com os direitos trabalhistas do Brasil, ou se é a esquerda. Eu odeio falar isso, direita e esquerda, é horrível falar assim, a gente tem que dar nome. Se é a esquerda que trata isso de uma forma populista, por que não revoga a nova lei trabalhista e retorna com vários direitos que foram tirados dos trabalhadores? Mas agora, ano de eleição... Mas na fala do presidente Lula, doutor Alex, ele fala que justamente a tecnologia que vai compensar esse dia a menos. Que tecnologia? É isso que eu queria saber. Que tecnologia? O Brasil investe em tecnologia, está investindo em tecnologia para retirar esse trabalhador. Há muitos anos atrás, eu era pequeno lá em São Paulo, eu vi uma discussão enorme que não podia se colocar catraca eletrônica porque ia desempregar um monte de cobradores. E hoje? Adiantou alguma coisa? Né? Então, assim, se tem diversas discussões a nível de tecnologia, de barrar a tecnologia, mas a tecnologia está aí. Tem um monte de discussão que está sendo feita. Vamos falar da escala? Se eu começar também a me distanciar. Vamos fazer o seguinte, não vou falar da escala no próximo bloco, deixa eu pro intervalo, que é rapidíssimo. Sim. Uma das perguntas, você já respondeu aí no começo, quando você explicou essa diferença de escala, jornada e carga, que eu fiquei feliz em aprender isso também. E a gente volta rápido com o doutor Alex. Pode mandar suas mensagens aqui pra gente. Na manhã mais gostosa do seu rádio. Bom dia, cidade. Atenção, atenção! A Ideal Gás informa que agora é credenciada para entregar o gás do povo. É isso mesmo! A Ideal Gás está credenciada para entregar o gás do povo. Anota aí o WhatsApp da Ideal Gás: 31 99703
o que eu sou e perfeita demais pra você. São 10 horas e 56 minutos, meus amores. Voltei aqui com o Dr. Alex Andel. Estamos falando sobre a escala 5x2, entendendo o que é jornada, carga horária, tudo. Mas antes, vamos colocar a fala do presidente Lula sobre esse projeto, ó, fim da escala. Estou mandando um projeto de lei essa semana para o Congresso Nacional. O governo vai apresentar o seu projeto essa semana. O levanto tecnológico não deveria ser acompanhado de aumento de salários, de grande produtividade, não deveria ser acompanhado de redução da jornada de trabalho. Nós temos que ter a redução. As pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer. A redução da jornada sem redução salarial. O que significa um pequeno aumento de grande produtividade. Grande produtividade. Então, ao invés de ter prejuízo, ele vai continuar com o mesmo salário, porque a diferença é produtividade. A tecnologia permitiu que produza mais, portanto, o trabalhador ganha um pouco mais. Eu tenho certeza que vai aprovar. Eu tenho certeza que vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana. Tá aí, doutor. O que explica essa fala do presidente? Já deve ter mandado, né? Que você acha esse áudio é da semana passada? Já mandou. Inclusive, a PEC está tramitando desde 17 de novembro de 2015. Uma das coisas que a gente vai sinalizando aí que isso vai ser aprovado com muita rapidez é que ela começou no dia 17 de novembro de 2015 e hoje ela já passou, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça. Teve atos aqui que num dia teve 3 atos. Então, eles estão correndo de fato com essa PEC aí. Retirando a questão política dessa situação, tem 3 palavras aí que me assustam. Uma que significa um aumento no salário. Outra que os investimentos em tecnologia, né, que a tecnologia veio para poder diminuir essa carga de trabalho. É o que ele fala. Que é o que ele fala. E a outra questão, se não me engano, foi a tecnologia, a questão da produtividade e que não vai haver prejuízo. Tá? Olha, isso é muito simples pra gente. Primeiro, tecnologia, o Brasil, eu já falei, a gente, desde novo, meu filho, olha, a dignidade sua tá na força, tá no seu trabalho, tá não sei o quê. Isso é uma mentira deslavada que a nossa cultura nos colocou na nossa cabeça. O seu valor hoje, ele está na sua capacidade de inteligência de você fazer o que todo mundo faz com menos tempo e menos esforço. E isso é o que define quem vai ficar rico de quem vai ficar pobre, de quem vai ter condições de dar um conforto melhor para sua família ou não. Então, se você pegar uma pessoa hoje que tem a tecnologia na mão e tem condições de fazer um trabalho que o outro faz com mais pessoas, né, muito mais esforço braçal, e você consegue através de uma máquina fazer aquele trabalho, bobo é quem acha que o ser humano melhorou e acabou com a escravidão no mundo. Depois dos direitos humanos. O que acabou com a escravidão no mundo foi a Revolução Industrial, que dependia de consumo, de consumidores, e aí ela precisava acabar com um monte de pessoas que não recebiam dinheiro. Então, assim, são várias teorias. O que acontece, que a gente está vendo aí, é isso. É a questão ano de eleição, né? Então, todo mundo, quem é que vai votar contra a escala 5x2? Mas vai ser uma coisa, gente, que não vai ser discutida. Não vai ser levada aí o impacto financeiro disso. Alex, então você é contra? Não sou contra. Eu queria que a escala fosse 4x3. Que os empregados seletistas e tal. Só que nós temos diversas questões que eles dão os direitos para a pessoa, né? Aquilo gera um impacto muito grande para quem está empregando, que a grande maioria são empresas de médio e pequeno porte, tá? Ou então a indústria. E aí o que vai acontecer? Aí vem aquela estrutura maléfica que todo mundo vai falar assim, direitos do trabalho no Brasil aumenta muito o custo. E aí acontece o que aconteceu com a nova CLT, que tinha que tirar um pouco de direitos do trabalho, porque senão ia ficar muito pesado o custo do Brasil e tal. E aí não fala em tributo, né, que esse ano você viu aí como é que vai ficar muito pesada a questão da carga tributária. Então, ao mesmo tempo, nós temos desoneração do imposto de renda,
até para quem ganha 5 mil reais, Sim. e agora essa questão da escala 5x2. Então, tudo isso mostra que vai ter uma discussão mais política do que técnica, vai passar, né? Agora, cuidado com quem está adotando a escala já antecipadamente. Porque uma coisa eu comentei com você aqui no intervalo é o seguinte: no direito trabalhista, aquilo que você toma como iniciativa mesmo antecipada se transforma em direito. O direito trabalhista é uma matéria que privilegia o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, aqueles que adotarem antecipadamente a escala, e se a escala depois não passar na legislação, a partir do momento que você contratou o seu empregado já em nova escala, você só tem como mudar isso e mandar ele embora. Então, tome muito cuidado, o pessoal que está aí com boas intenções, adotando a escala antecipada, perfeito. Mas depois não vai ter como renegociar essa escala, porque vai ser uma renegociação que vai ser lesiva ao trabalhador, e ela sendo lesiva ao trabalhador, ela não é permitida no direito do trabalho. Perfeito, doutor. E quem trabalha 12 por 36? Estão perguntando aqui. Não, escala, não é só você que está com dúvida, não. Todos nós estamos. O que nós estamos falando aqui, o que está se discutindo é a diminuição da escala 5 por 1, 6 por 1 para 4 por 2. Perdão, por 5 por 2. Sim. Agora, quem trabalha nas outras escalas, 12 por 36, igual eu falei, 28 por 28, é o caso dos petroleiros. Quem trabalha aí nessas escalas diferenciadas, por vigilante, 24 por 48 e tal, não tem nada em discussão. Tá? É isso que eu quero entender. Haverá uma diminuição na jornada de trabalho, na carga de trabalho ou só na escala? Então aqui, já temos a informação, a diminuição da carga para 40 horas semanais, tá? 40 horas... Para quem faz 44. Para quem faz 44 e trabalha na escala 6 por 1. Até agora não se discute outras 12 por 36. Essas escalas são escalas permitidas na Constituição através de convenção coletiva de trabalho. O que nós vamos ter depois, em sequência, vai ser uma grande discussão em escala dos sindicatos. Se diminuir a escala de 44 para 40, quem trabalha 12 por 36, normalmente, se não me engano, trabalha 180 horas, vai ter que diminuir proporcional. Então vai ter muito impacto, muita discussão no próprio direito do trabalho, essa questão da escala. Então, quem faz parte do sindicato vai ter que ficar muito atento. Doutor, outra pergunta. Eu entrei numa empresa, assinei a carteira e passei mal com 1 semana de carteira assinada. Até hoje estou parado. Aqui já é outra coisa. A carteira continua assinada ou não? A pessoa entrou numa empresa com a carteira assinada. Mas 1 semana que ela foi empregada, ela passou mal. Sim. E tá parada até hoje. A carteira ainda continua valendo? Até hoje... O vínculo dela continua? Qual é o quanto tempo, queria? Porque, na verdade, o que acontece? Você, quando contrata a pessoa, eu vou passar aqui por alto, mas isso a pessoa tem que procurar um escritório para ter informação correta com os documentos, tá? O que acontece? Quando você é contratado, normalmente você é contratado no contrato de experiência, que é até 90 dias, pode ser 45 e 45. É um contrato de experiência que não é um contrato por prazo indeterminado, ele é por prazo determinado para que o empregador avalie o seu trabalho e passe o seu contrato a contrato indeterminado, que aí você passa a ter aquele direito. Pode ser que ela tenha sido contratada no contrato de experiência, passou mal no contrato de experiência, e aí tem que saber se ela está com um atestado comum ou se ela está com um atestado que ela deu entrada no INSS. São situações completamente diferentes. O empregador não é automático você passar para contrato indeterminado, é só nos casos de gravidez, se você tiver um acidente de trabalho ou engravidar no período do contrato de experiência, né? O caso da mulher, ela pode sim adquirir o direito ao trabalho por prazo indeterminado, mas aí, inclusive aí, por causa da questão da estabilidade de trabalho pela gravidez ou pelo acidente de trabalho. Mas nesse caso aí, mais ou menos assim, não dá para se analisar e dar uma resposta responsável. Sim. Entendeu? Porque dar qualquer resposta eu posso dar aqui, mas uma resposta responsável é só ela procurar mesmo um escritório com um advogado da confiança dela para poder passar para ela.
Perfeito. Então, doutor, nós entendemos aqui hoje só a diferença, gente, que eu acho que é tão importante a gente saber, de escala, de jornada, de carga horária. E lembrando que assim que o Congresso aprovar, imaginemos que aprove, as outras pessoas que não fazem 6x1 vão ter que buscar suas convenções, seus sindicatos, porque são profissões diferentes, escalas diferentes, igual o petroleiro que você falou. Outra coisa, Brenda, que a gente tem que analisar, eu acho assim, às vezes a pessoa toda vez que fala vem um advogado trabalhista, o pessoal vem muito preocupado em vários problemas, né? Porque o direito do trabalho é muito complexo e traz muitas... você vive 8 horas no seu trabalho por dia. Então, imagina quantos problemas você não tem, quantas dúvidas não surgem. O que nós estamos falando aqui, primeiro, são de empregados, são de seletistas, pessoas que têm carteira assinada ou que deveriam ter a carteira assinada e não têm. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser discutido. O segundo ponto, que eu acho que todo mundo tem que analisar, e eu não estou aqui para ir nem a favor e nem contra, é que analisem quem vai pagar essa conta. Entendeu? Não compre essa ideia de uma forma tão aberta. É ótimo. Doutor, mas se eu estou trabalhando 44 horas, eu vou trabalhar 40, para mim é melhor. Perfeito, é melhor. Mas fique ciente que o custo de mercadorias pode subir, vão utilizar isso como desculpa. E eu quero lembrar uma coisa. Nós temos em discussão aí, por exemplo, no STF, o tema 389, que é o tema da pejotização. Está sendo muito discutido. E esse tema está sendo muito aguardado, porque dependendo da forma que foi interpretado pelo STF, a possibilidade de se contratar uma empresa como empresa, né? Você já viu uma pessoa jurídica engravidar? Não. Não. Você já viu uma pessoa jurídica adoecer? Não. Não. Mas hoje nós temos vários trabalhadores que é só ele, na empresa dele tem um CNPJ e ele é contratado e ele tem todos os requisitos aqui de seletista e ele é contratado como empresa. E aí essa discussão hoje está no STF paralisada desde abril do ano passado, não vão levantar isso em ano de eleição. E essa grande discussão vai dizer o futuro do direito trabalhista no Brasil, entendeu? Então assim, às vezes a gente está discutindo aqui por uma escala, mas às vezes tem coisas muito mais importantes aí que vai acabar com o direito do trabalho. É muito comum, não sei se você via antigamente, dar muito direito às vezes para a mulher no direito do trabalho, que eu acho mais do que justo, né? Muito mais do que justo. Mas aí fica o mercado não contrata as mulheres. Acontece. Né? Eu tô aqui para ser realista. É uma realidade. É uma realidade. Às vezes você vai dando muito direito pro trabalhador seletista e isso, na verdade, vai incentivar a terceirização. Vai incentivar uma série de coisas. Eu acho que benefício e direito tem que ser, todos nós temos que ter. Todo mundo. Seletista ou não. Mas a gente tem que analisar também os impactos disso para o próprio seletista. Perfeito. Doutor, Entendeu? não é no assunto da escala, mas eu acho que você vai conseguir dar uma orientação para aqui. Pede o doutor para explicar também sobre o assédio moral, sobre o acúmulo de funções. Como que eu posso provar que eu recebi assédio moral na empresa, doutor? Assédio moral é qualquer conduta do empregador, né? No caso, na iniciativa privada, é qualquer conduta do empregador ou de um gerente, você tem que provar. O assédio moral trabalhista, existem duas coisas, né? O assédio moral trabalhista, assédio sexual trabalhista, tá? O assédio moral trabalhista e o assédio sexual, primeiro, tem que se dar no ambiente de trabalho, tem que se dar... Mas diz, por exemplo, se eu for numa festa de fim de ano da empresa, ali é um ambiente de trabalho organizado pela empresa? Há discussões, há discussões. Você poderia não ir? Né? Se você é obrigado aí naquele evento, se é obrigatório para todos os empregados, talvez sim. Se não é obrigatório, talvez não. Entendeu? Então, é tudo que eu falo com você no caso real. Mas o assédio moral é o seguinte: tudo que o empregador ou o gerente, né, ele ultrapassa o direito diretivo dele, tá? E pede, às vezes, como troca nessa relação, um benefício na relação trabalhista,
tá? Em troca de um favor, ou ele abusando do direito, mandando você fazer uma coisa que às vezes não é legal fazer, não pode se fazer, né? E tal. E ele pode incidir aí no assédio moral trabalhista ou no assédio sexual trabalhista. Eu quero chamar a atenção sobre uma coisa. Você tem uma empregada ou um empregado. Não toque nunca no seu empregado, tá? Mesmo de forma sutil, amigável, nunca toque. Você pode cumprimentar a pessoa como é cumprimentado e tal, mas essas coisas de ficar abraçando, isso não é indicado na relação de trabalho. A verdade é o seguinte, é muito triste a gente afirmar essa situação, mas a gente como advogado, estou falando aqui como advogado, e eu às vezes também tenho essa dificuldade, você tem que ter uma relação profissional com as pessoas que trabalham com você. Ali no ambiente de trabalho é uma relação profissional. Saiu dali, você está num churrasco, numa festa, é outra coisa. Entendi. Mas ali dentro do ambiente misturou, dançou. Doutor, gratidão por você ter vindo aqui, explicado um pouco pra gente. Gente, essa entrevista é muito complexa. É completa, tá? Vai estar daqui a pouco no YouTube da Rádio Montanhesa, mas nós vamos fazer um recorte. O recorte é só um trechinho muito curto, não define toda a entrevista, tá? Mas vai estar nas nossas redes sociais também. Breno, muito obrigado, parabéns pelo programa, por voltar. Nós precisamos de comunicadores no rádio. Eu sempre tenho falado isso, estou dando uma força aqui na QFM, agradecer ao Bruno Torres, mas eu sou apaixonado com isso aqui. Nós precisamos ter mais comunicadores, né? Pessoas que realmente comunicam com o público e falam a realidade e a verdade. Se nos é dado esse espaço, por que não utilizá-lo, né? Verdade. Parabéns pelo trabalho seu, tá bom? Eu também. Então, sábado pela manhã a gente liga na QFM, na concorrente. Sábado nós não é concorrente. Nós estamos do lado do outro aqui, né? Aí de vez em quando o Wilson vai lá, conversa comigo, eu venho aqui, é assim que funciona, né? Estamos na amizade. Bom trabalho, doutor. Para você também, tá? Ô, gente, eu volto rapidíssimo, hein? Bom dia, cidade.